Boa tarde, estamos aqui para conversar com vocês, amigos de casa, associados da CBL e público em geral, para falar de um assunto recorrente para o momento. Nós vamos falar como as empresas devem e precisam se adequar a essa nova lei, que é a Lei LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E para falar conosco, com os amigos da CBL, e para os associados e todos vocês aí de casa, nós estamos aqui com um especialista, Dr. Paulo Perrotti, né? Que ele é especialista em LGPD e professor também da LGPD Solution. Paulo Perrotti é presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, advogado e coordenador do curso LGPD 365. Por que esse assunto é importante? Super importante, porque esta lei ela entra em vigor já dentro de uns 10, 15 dias. O professor Paulo vai explicar direitinho tudo isso para você, uma vez que ele vai dar uma aula para nós. Ele vai falar tudo do que é importante, quais são os detalhes, do que a gente tem que fazer, como as empresas precisam se adequar a essa nova realidade. Então, para vocês vai ser uma coisa super interessante, e principalmente para vocês, gestores, e quem trabalha muito com banco de dados e cadastro de clientes e mesmo dos funcionários. Temos aqui depois o chat, né? O chat, como vocês acharem melhor, para vocês interagir conosco, fazerem perguntas, dar sugestões e tal, e também depois vai ficar no site ou nas plataformas da CBL, nos e-mails da CBL, todo esse histórico no Facebook. Se a gente não conseguir pelo Facebook, essas perguntas que vão chegar pelo chat, se a gente não conseguir responder todas, o doutor Paulo, depois, com todo carinho, vai responder um por um para vocês. O doutor Paulo também, ele é professor, como eu falei, né, desse curso, né, LGPD 365, que é um curso de tantas horas, que ele vai falar, que está em parceria também com a CBL. E os associados da CBL, para fazer esse curso depois dessa primeira palestra do professor Dr. Paulo Perrotti, os associados da CBL terão um desconto super especial. 50% de desconto para poder fazer esse curso, que é super importante e interessante para qualquer empresa, de qualquer segmento e de qualquer tamanho, para poder trabalhar direitinho com essa questão de dados, para utilizar os dados conforme a lei determina. Muito bem, já falei bastante, agora vou chamar para falar conosco o nosso convidado hoje, o convidado da tarde, especialista, né, em LGPD, e vai falar com vocês o meu amigo, Dr. Paulo Perrotti. Obrigado, Vitor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, explicando um pouquinho mais como é que funciona a Lei Geral de Proteção de Dados. Vou tentar ser o mais didático possível. Eu sei que temos aí muitas dúvidas sobre como fazer, como implantar. Muita gente acha que a Lei Geral de Proteção de Dados, que fala sobre privacidade de dados na empresa e como ela trata esses dados, é uma coisa simples, basta comprar um software, instalar, que vai estar tudo resolvido. E esse é um grande problema, porque não é assim que vai funcionar, não é assim que funciona. É um trabalho de governança que envolve pessoas, processos e tecnologia. Então, esses três têm que trabalhar muito perto, muito juntos, para que o negócio possa funcionar. A educação é muito importante, a sensibilidade a respeito do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, para que essa lei não impacte de uma forma negativa o seu negócio, que é o mais importante. Senão, vai haver grandes problemas aí de fiscalização. E não pense só que a fiscalização vai vir de uma Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai ser criada. O Ministério Público pode fiscalizar, o cidadão pode fiscalizar, o seu cliente pode fiscalizar, o seu empregado também está envolvido na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é um trabalho que tem que ser desenvolvido desde a raiz da empresa até o topo. Ela envolve 3 variáveis muito importantes. Antes até da minha apresentação, eu vou fazer aqui vai ter alguns slides, mas o mais importante é que ele envolve 3 grandes variáveis de como você trata dados. É a coleta desses dados, como você coleta, como você capta esses dados
do mercado, do seu cliente, da sua base de dados, do mailing de terceiros, das mídias sociais. Como é que você capta um dado pessoal para você poder trabalhar, que é o segundo ponto. Então, tratamento. Então, captura do dado, coleta do dado, tratamento do dado, o que você faz com ele e depois onde você armazena esse dado, onde você coloca esse dado ou então para onde você transfere esse dado se você for transferir para alguém. Então, toda essa cadeia é o que diz a lei que você tem que tratar. Você tem que proteger essa cadeia de informações de dados pessoais e tem que fornecer para o público uma política de privacidade que você tem internamente na sua empresa. Então, você tem que ser transparente, mostrar que você tem processos que são automatizados e que protegem sua base de dados, e a lei também diz o seguinte: no caso de uma violação de dados, o que vai acontecer? Quais são as penalidades? Tá? Então, eu vou aqui levantar na apresentação, tá? Alguns slides, e aí me confirmem se vocês estão, se está tudo certinho, se está bonitinho, porque eu compartilho, assim que vocês me derem o ok de que tá levantado, eu agradeço. Ok, Paulo, tá maravilha, muito bom. Bom, vou falar um pouquinho sobre, né, Lei Geral de Proteção de Dados, o nome da minha empresa, LGPD Solution, né? Aí está meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, depois anotem bem esse e-mail, porque ele vai ser importante depois para uma outra coisa que eu vou falar para vocês. Esse aqui são as certificações do grupo que eu pertenço, né, da LGPD Solution. Então, nós temos todos os certificados de segurança necessários para desempenhar bem o nosso serviço. Então, nós garantimos aí que estamos, né, muito bem certificados para poder fazer um trabalho de prover governança e privacidade de dados para a sua empresa. E o que são dados pessoais, né, para fins da Lei Geral de Proteção de Dados? Tem o dado pessoal tradicional, que é a informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável, ou um dado pessoal sensível. E aí entra um problema. A lei distingue que existem dois tipos de dados pessoais. Um, que é o dado cadastral normal, que é o nome, endereço, e um dado pessoal sensível, que ele vai tratar com muito mais rigorosidade, né? Vai ser muito mais rigoroso, por exemplo, tal como dados de saúde, dados relacionados à vida sexual, dado genético, biometria. Então, a gente vai ficar pensando, sabe aquele ponto eletrônico que você tem na tua empresa, que você coleta o ponto eletrônico com o dedo, né, com a biometria da pessoa? Ou então, para acessar um lugar, você coloca a biometria, o dedo lá para você entrar em um departamento, entrar no teu escritório. Tudo isso vai ser tratado como dado pessoal sensível. E, então, vai precisar de uma política de privacidade só para isso. Então, começou a complicar um pouco, porque antes você usava as tecnologias e tinha a senha, tinha, né, a biometria, tinha a identificação visual, câmera de vigilância, e agora tudo isso vai caracterizar uma questão de dado pessoal. A partir do momento que você consegue identificar aquela pessoa de qualquer forma, usando qualquer tipo de tecnologia, inclusive a biometria, que é o dedinho lá no relógio de ponto digital, tudo isso agora vai passar por uma questão, vai estar debaixo da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, muito cuidado, né, na tua empresa com que você está trabalhando, porque muitas vezes você não tem a noção de que aquela tecnologia, ou aquele produto, ou aquele serviço está debaixo de uma nova lei que vai trazer aí consequências muito pesadas. Ainda mais quando estamos falando de dado pessoal sensível. Tá bom? Então, existem 10 bases legais, né? A nossa lei determinou 10 bases legais, onde eu vou destacar aqui algumas delas, que é o quê? O interesse do indivíduo,
conformidade com obrigações legais, necessidade contratual, consentimento da pessoa. Então, quando a pessoa dá o consentimento, né, de fato, afirma, eu quero fornecer meus dados para você trabalhar, né, o interesse público, então, nos casos de pandemia, aí a gente viu, né, uma questão de como manusear esses dados, questão de, né, de como as pessoas transitam pela cidade de São Paulo, mobilidade. Então, como é que foi feito isso? Né? Você ficou vendo, vocês devem ter ouvido a Prefeitura de São Paulo, que usou umas tecnologias para verificar a questão de mobilidade, né, do isolamento da cidade de São Paulo quando da pandemia, e de que se isso, de alguma forma, infringia ou não questões de privacidade de dados. E tem uma base legal que é a mais interessante delas, que é o famoso interesse legítimo do controlador do dado, que diz o seguinte: o legítimo interesse é quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador, que é a empresa, ou de terceiro, um contratado dessa empresa, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção de dados pessoais. Muito bem. O que é legítimo interesse? Hoje eu estava mesmo conversando com um cliente meu e ele estava em dúvida do que é legítimo interesse. E eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Uma pessoa desenvolveu uma tecnologia voltado para advogados. No meu caso, eu sou advogado, alguém desenvolveu uma tecnologia e ele manda um e-mail para mim, que sou advogado, dizendo o seguinte: olha, eu desenvolvi uma tecnologia aqui de acompanhamento, de inteligência artificial, de acompanhamento de processos judiciais voltados para advogados. Está aqui, ó. Se você não quiser mais ouvir falar disso, faz um opt-out aqui, me tire, você pode se retirar do meu mailing. Mas esse assunto tem interesse legítimo porque você é um advogado. Então, esse e-mail que eu estou mandando não é um e-mail totalmente um spam, é um e-mail que eu sei que você é advogado, então eu acho que esse e-mail sobre um processo de inteligência artificial de acompanhamento de processo é interessante para você, tem um legítimo interesse. Então, isso legitima você mandar pelo menos um primeiro e-mail para uma pessoa, né, para um possível cliente, para um colega, para um parceiro, identificando que você sim tem um interesse de mandar uma documentação. Se a pessoa depois optar por não, tudo bem. Mas pelo menos você tem um legítimo interesse disso. O que não pode acontecer é, eu sou dono de uma pizzaria e eu mando um e-mail para um advogado, né? Olha, promoção de pizza. Isso não tem nada a ver com a profissão dele, com a atividade dele. Tudo bem que o advogado tem fome, né? Pode querer comer. Mas não tem nenhum legítimo interesse desse dono de pizzaria em mandar um e-mail que não seja um interesse profissional para uma terceira pessoa. Então, precisa tomar muito cuidado com o que é spam, que pode se tornar um spam, e do que é o legítimo interesse para você poder prover um serviço ou anunciar um produto. Tá ok? Então, né? E outra coisa também que tem que ser levada em consideração é a questão do consentimento. Né? Não é um consentimento tácito. Quando você está buscando o consentimento de uma pessoa para tratamento dos dados, você precisa realmente coletar uma manifestação clara de vontade, específica, sem ambiguidades, livre para o indivíduo através de uma declaração positiva dele. Né? Não adianta uma coisa tácita, implícita. Se ele não falou nada, quer dizer que ele aceitou esses termos de uso. Não, quando você busca o consentimento dele, tem que ser um consentimento expresso, formalizado, né? Porque a gente trabalha com 3 variáveis aqui que são muito importantes quando a gente está falando de consentimento. Que, na verdade, é um contrato. Um deles é a legitimidade, quer dizer, se aquela pessoa tem legitimidade para fazer aquela declaração, se aquela pessoa é aquela pessoa mesmo, né? Então, a questão da certificação de que aquela pessoa existe. A segunda é manifestação de vontade, quer dizer, ele manifestar aquela vontade de consentir que você possa
coletar, tratar e arquivar aquelas informações. E o terceiro ponto do tripé é o objeto lícito, quer dizer, você está oferecendo algo que é lícito para ele e que é bacana e que ele pode usufruir como um produto ou serviço. Então, lembre-se sempre do tripé, que é legitimidade, saber que aquela pessoa não é um menor de idade que precisa da representação de um pai, por exemplo, que uma manifestação de vontade, e terceiro, um objeto lícito. Se você agrupar esses três pontos, você tem um consentimento bem formalizado, e aí, se você tem bem formalizado, registre isso de alguma forma. Né? Pode ser papel, pode ser uma gravação, né? Pode ser uma foto, enfim, de alguma forma legal que você possa registrar essa manifestação de vontade. Né? E a lei também foi muito bacana que ela criou uma profissão, olha que bacana, criou uma profissão chamada encarregado de dados, que lá para a Europa, ou da onde foi baseada a nossa lei, é o famoso Data Protection Officer. Tá? Essa pessoa é a responsável dentro da empresa por interagir com as autoridades públicas e as pessoas que você coleta, trata e armazena os dados. Então, esse encarregado é que vai cuidar da segurança dos dados dentro da sua empresa. Tá? E a lei, antes de entrar em vigor, tinha lá um artigo que foi excluído que dizia o seguinte, que o encarregado de dados tinha que ter o conhecimento tecno-regulatório, ou seja, ele tinha que saber de tecnologia, ele tinha que saber de direito. Então, ele tinha que saber de tudo um pouco. E não é pelo fato desse artigo ter saído de lei que isso isenta de responsabilidade o encarregado de dados. Eu dou um bom exemplo, né, bem facinho para a gente entender qual é a atividade, qual é a responsabilidade do encarregado de dados quando ele está cuidando de toda a plataforma de segurança da sua empresa. Vamos lá. Você tem um motorista contratado pela empresa, CLT, bonitinho, um motorista ou motoboy, e ele está lá na rua, e ele está no sinal verde, dentro da velocidade, tem a licença, tem a carteira de motorista dele válida, e bate o carro. Ele agiu com negligência, imprudência e imperícia? Não. Ele estava dentro do limite de velocidade, passou no sinal verde, então tudo tranquilo. Então ele não vai ter responsabilidade. A empresa vai pagar lá os danos do carro, mas ele não pode ser responsabilizado nem civilmente, nem criminalmente, porque ele agiu com as diligências necessárias. Vamos lá. Agora, esse mesmo motorista, ele estava bêbado, ele atravessou no sinal vermelho, a licença dele estava cassada, ou estava sem licença, e estava acima da velocidade. Ele vai ser responsabilizado, né? Civil e criminalmente. Da mesma forma, o encarregado de dados. Essa pessoa vai ter que existir dentro da empresa, obrigatoriamente. Essa pessoa vai ter que estar publicada no site da empresa, quem é ele, porque ele é que vai atender as questões regulatórias que estão na lei. E essa pessoa, se ele cometer alguma gafe, que era de obrigação funcional dele, ou se ele agir com negligência, imprudência ou imperícia, dessas três variáveis, ele pode sim ser responsabilizado e levar a empresa também a ser responsabilizada. Então, nesse ponto, eu sempre brinco com quem está nas minhas apresentações, que eu digo o seguinte, quem for encarregado de dados, que geralmente eu digo o seguinte, olha, pode ser um tecnólogo, pode ser um advogado. Para o tecnólogo, talvez seja um pouco mais tranquilo, porque existem vários cursos, inclusive o que eu estou oferecendo aqui para a Câmara Brasileira do Livro, que é você saber um pouco sobre o que é a lei, o que é LGPD, como é que ela funciona, passo a passo, entender as 10 bases legais, como é que funciona, entender o que é uma minimização, entender o que é uma anonimização. E aí, então, o encarregado de dados, ele vai ter ele pode pedir duas coisas, que eu falo para o patrão dele. Ele pode pedir um aumento, porque o risco dele aumentou, e ele vai poder pedir um seguro contra ataques cibernéticos, que já existe aí no mercado. Se quiser, depois entre em contato comigo, eu posso recomendar algumas corretoras que trabalham bem com isso.
Mas, então, existem essas duas variáveis. Um, que é o aumento, e o outro é o seguro contra ataques cibernéticos, devido à responsabilidade do controlador, né, civil e criminal, se ele for negligente, imprudente ou imperito na administração da gestão da segurança dos dados dentro da empresa. Não pode deixar vazamento de dados, gente. Um dado vazado não é só um problema de uma penalidade ou de uma indenização. Também tem tudo a ver com a questão da reputação da empresa. Quem vai querer trabalhar, por exemplo, com uma empresa que negligencia os dados do seu cliente, que deixa vazamentos, que deixa isso acontecer, né? E isso vai ser uma exigência cada vez maior, né? Eu já participo de vários clientes do meu escritório que solicitam nossa ajuda, porque um banco, para ele continuar prestando serviço para um banco ou para um grande varejista, solicita que ele internamente arrume a casa dele. Então, quem terceiriza, por exemplo, folha de pagamento, que é muito normal, contabilidade, o contador, ele absorve muita informação pessoal dos seus empregados. Será que lá na contabilidade dele está tudo certinho? Ele tem lá um servidor dele onde ele arquiva os seus dados pessoais. Está bem protegido? Não é um servidor sem antivírus, sem firewall? Então, você precisa começar a prestar atenção não só nos seus procedimentos, como nos procedimentos de terceiros, daqueles que você disponibiliza seus dados pessoais, porque eles também fazem parte do rol de acesso às suas informações pessoais. E isso, se tiver um vazamento de dados seus, você vai ser responsabilizado e aquele que vazou também será. Então, muito cuidado com isso. Isso é o que a lei chama de controlador e operador, né? Controlador é aquele que tem os dados pessoais, o operador é aquele que atua por conta e ordem de terceiros. Então, uma agência de publicidade que pega os dados seus dados, né, o dado do cliente, para fazer um data mail marketing ou base de dados para disparar uma ação. Então, né, e aí vai o quê? Só grandes empresas vão fazer isso? Não, a lei é para todas. Desde a pequena empresa, desde a padaria, né, que está lá, que tem um cadastro de clientes, até um grande varejista, uma Magazine Luiza, por exemplo, Netshoes, né? Para quem não sabe, o Netshoes vazou 15 milhões de dados pessoais, teve um grande problema com o Ministério Público para resolver, chegou em um acordo, não teve um ajuste de conduta, mas o Ministério Público queria aplicar R$5 por infração, e eram 15 milhões de infração, então era uma multa milionária. Então tem que ficar muito atento, né, para o tratamento do dado, para você ser transparente com seus clientes, para dizer como é que você trata esse dado, e depois, no caso de vazamento, o que você vai fazer com esse, né, para você reparar esse dado, que é um plano de contingência e resposta a incidentes. Tá? Então, você tem que disponibilizar para o indivíduo, para o teu cliente, um acesso, transparência, direito ao esquecimento, que ele apague esses dados da tua base de dados, portabilidade, direito à oposição. Então, você tem que ser transparente com o teu cliente ou com o teu usuário. Perfeito? Quais são as penalidades? A principal delas é essa. Pode gerar uma multa de 2% sobre o faturamento anual da empresa, e as infrações mais graves podem chegar até a 50 milhões de reais. Isso está na lei. Tá? O que a gente faz? Né? O meu trabalho como advogado, né, dentro da LGPD Solution é uma consultoria completa em privacidade de dados. É fazer com que tudo isso funcione e adeque a sua empresa para que possa ter, né, uma gestão, um bom mapeamento de base de dados, política de segurança, relatórios, contratos, plano de contingência e os testes de vulnerabilidade, além do treinamento para a sua equipe. Né? Então, aqui é um pouquinho de propaganda só, sobre que tem uma metodologia, eu tenho um software que eu utilizo, né, para fazer toda essa metodologia, para fazer essa implantação. E aqui uma pequenina receita de bolo do que você deve fazer. Primeiro é um assessment, que é identificar as vulnerabilidades da sua empresa, elaborar uma política de segurança, adaptar os termos de uso, políticas de atendimento aos seus clientes,
analisar seus processos, designar um responsável legal pela gestão de dados e contratar um seguro contra ataques cibernéticos. Em rápidas palavras, é isso, em suma, que você precisa fazer na tua empresa. É diagnosticar tuas questões, teus processos, tuas vulnerabilidades, montar um plano de ação e executar esse plano de ação para que você proteja da melhor forma a base de dados, porque se houver uma fiscalização, essa fiscalização pode vir do Ministério Público, da Agência Nacional de Proteção de Dados, de uma ação judicial, né, de um interessado, né, uma perícia. Então, você vai provar o seguinte: eu estou adaptado sim, eu fiz todos esses procedimentos, está tudo inventariado aqui, no meu caso, né, no meu trabalho, eu inventario tudo num software que fica à disposição do cliente, então ele a qualquer momento pode acessar o inventário dele de ações. Então, tem que trabalhar com transparência, né? E uma das exigências legais da lei é que você treine a sua equipe. E essa é a razão que eu desenvolvi um treinamento, né, que é o curso de LGPD, que é tudo que você precisa saber para se adequar a ela, né? Então, são 26 aulas, 26 videoaulas, né? Então, é muito tranquilo, de 5 a 20 minutos cada videoaula, então é muito fluido, é muito tranquilo. No final, tem uma certificação para quem chegar no final, que você vai aprender bastante sobre como funciona isso. E para quem é associado da Câmara Brasileira do Livro, eu estou dando 50% de desconto sobre o valor de tabela do curso, que é aproximadamente R$ 1.800, tá? É 1.790 alguma coisa. Então, R$ 1.800 eu estou dando 50% de desconto para quem for associado da CBL, tá? Pode mandar para o meu e-mail, eu vou deixar aqui, tá? Esse é meu e-mail, fica à disposição para mandar dúvidas, etc. E agora a grande questão que todo mundo me pergunta é: a lei já entrou em vigor? Porque, né, teve uma questão, semana passada aí, né, o Universo Online, o UOL, publicou uma notícia de que a Lei Geral de Proteção de Dados tinha entrado em vigor na sexta-feira passada, né? Então, quinta-feira, falou assim: amanhã a Lei Geral de Proteção de Dados vai entrar em vigor. Aí veio uma retificação do Senado dizendo o seguinte: não, calma, não é amanhã, vai ser daqui a 15 dias. Então, por quê? Porque foi uma medida provisória, né, que promulgada aí pelo Bolsonaro, pelo nosso presidente, que teria caído agora quinta-feira. E o assunto da LGPD era a pauta dessa medida provisória, só que foi retirada de pauta pelo Senado. Então, a questão da validação do prazo, que ia jogar para maio do ano que vem, saiu de pauta. Então, como saiu de pauta, há alguns advogados, eu sou um deles, que entende que a lei já entrou em vigor sexta-feira. Então, a lei já está valendo para Ministério Público, para clientes, para empregados, para entidades de classe, para entidades de proteção de crédito, para entidades de proteção de consumidores, enfim, menos para a Agência Nacional de Proteção de Dados, cujas penalidades, aquela penalidade de 50 milhões, vai ser apenas no ano que vem, em agosto do ano que vem. Mas todo mundo que tiver uma infração de dados, para mim, a partir de sexta-feira passada, para outros, dentro de 15 dias contados de sexta-feira, quer dizer, chutando alto, segunda quinzena de setembro, já está em vigor. Então, é algo que tem que se preocupar, porque se já não entrou em vigor, vai entrar em vigor daqui a 15 dias, e se a empresa não estiver preparada, ela com certeza vai ter problemas, não só com seus clientes, mas com seus empregados. Você vai ter que discutir questões de privacidade com seus colaboradores internos. Em uma seleção de RH, quando você vai selecionar alguém, você coleta dados pessoais dessa pessoa, com certeza. E depois, você faz o que com o currículo? Você armazena? Você joga fora? Então, todo esse mapeamento de dados você precisa ter na sua mão para saber se der um problema,
primeiro, como é que você comunica isso para o teu cliente, para o teu consumidor, e depois, como é que você trata isso, né, que é a política de plano de contingência e resposta a incidente, se acontecer um vazamento. Porque uma das coisas que vai acontecer, e certamente irá acontecer, é um hacker que vai invadir teu servidor, vai coletar teus dados e vai te chantagear. Se é que já não aconteceu isso com alguns de vocês. Que vai criptografar o teu servidor e diz o seguinte, olha, para eu não divulgar isso aqui, ou para eu descriptografar o teu servidor, eu quero 100 bitcoins na minha conta. Ou então, você vai perder tudo isso e eu vou jogar todas essas informações suas no mercado. Desde clientes, dados financeiros, dados confidenciais, vou jogar tudo isso no meio da Vila Paulista aqui, que é onde eu moro em São Paulo, mas no mundo, e aí vai ser um problema seu. E agora, como é que você faz? Como é que você vai trabalhar uma resposta a incidente? Né? E aí tem toda uma forma, uma metodologia de você trabalhar isso e obrigações legais também, porque a lei obriga, no caso de vazamento, você ter que comunicar o teu cliente que vazou o dado. E aí, então, começam as complicações. Tá bom, gente? Eu acho que, rápidas palavras, eu vou tirar agora aqui a apresentação, tá? Fique à vontade aqui para tirar a apresentação, vou interromper o compartilhamento. E me avisa aí se eu posso baixar aqui. Já baixou, Paulo. Tá? Então tá. Beleza. E doutor é isso. Paulo. Acho que rápidas palavras é isso, né? Você sabe que o meu curso na pós-graduação sobre esse assunto são de 20 horas. Eu tentei resumir 20 horas em 20 minutos. Foi muito bom, doutor Paulo. Em 20 minutos, esclareceu muitas coisas. Porém, os amigos que estão nos acompanhando tem algumas perguntas e alguns questionamentos aqui no chat. Quero cumprimentar alguns colegas que estão aqui, Fernanda Garcia, Paulo Vitor, tem aqui uma Leonília Lessa, na Biblioteca Unifor, Universidade, não sei de onde, presente, tá aí, obrigado por estar conosco, né? Augusto Monteiro, Tanderson, doutor Tanderson da CBL, enfim, gente boa aí querendo saber mais um pouquinho, ou mais um pocão, porque a gente sabia muito pouco dessa nova lei, e percebi que o doutor Paulo, que também é professor, tem muito a nos ensinar e nos orientar. Isso que é importante, né? Uma lei que, no primeiro momento, eu, como empresário, me assusta. É verdade. Me assusta. Se eu não estiver bem adequado a essa nova realidade, eu posso ter problemas seríssimos aí na frente, uma vez que as sanções, as multas são pesadas, a partir do momento que elas forem aplicadas. E não tem jeito, vamos ter que criar o departamento mesmo, se a empresa pequena vai ter que ter consultores assim auxiliando, para a gente não ter dissabores logo ali na frente. É verdade. Mas vamos lá. Nós temos aqui, Paulo, já algumas perguntas dos amigos que estão nos acompanhando e de associados da própria Câmara Brasileira do Livro, que já deixou algumas perguntas aí para a gente esses dias, né? No seu curso, com as suas orientações, quanto tempo você acha que leva para uma empresa se adequar 100% à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados? Quais são os passos? O que você acha? O que eu tenho que fazer amanhã? É uma preocupação que não é hoje, era de ontem, que tem que ser resolvida hoje para a gente não ter problemas amanhã. Teve o diretor-geral da Kaspersky, que é a maior empresa aí de firewalls do mundo, uma empresa russa. Ele diz o seguinte, olha, a segurança da informação, ela não tem prazo, porque ela é eterna. É uma precaução que você tem que ter todo dia. Então, quando é que acaba uma implantação dessa? A implantação não acaba, porque segurança é um negócio que você tem que ter sempre, né? É orgânico. Então,
a prevenção a um incidente assim, vai ter, a partir de agora, vai ter que ser perene. Mas você tem uma metodologia por onde começar, né? E a primeira delas é você saber, dentro da tua casa, qual é o problema, diagnosticar, né? Que a gente chama de assessment. É saber dentro da tua empresa, fazer o levantamento do mapeamento dos dados, saber onde eles estão e como eles estão sendo tratados, né? Eu brinco que tem muita gente que fala assim, não, mas todo mundo do meu escritório tem uma senha, e todo mundo entra com login, senha que tem símbolo, senha que tem número, maiúscula, tudo certo. Tá. E depois que ele entra no teu servidor, você está acompanhando, você está monitorando o que ele está fazendo? Ou então você deu a chave da casa, ele entrou na casa e depois você não sabe o que ele está fazendo lá dentro. Então, essa questão da rastreabilidade é um dos requisitos para você saber, e se der um problema, você saber por onde escapou aquela informação, aquela infração, né? Então, diagnosticar é o primeiro ponto, né? É a radiografia, como se fosse um médico. Tira uma fotografia, tira uma radiografia da tua situação, e aí, com isso, a gente vai fazer um plano de desenvolvimento de proteção. Lógico que a primeira parte do plano de desenvolvimento de implantação, primeiro deles, é você educar a tua equipe, sensibilizar teus clientes, teus fornecedores, teus colaboradores, empregados, de que você iniciou o processo e que isso é importante. Porque sem a sensibilização deles, não adianta nada, porque vai ser só papel. Vai ser só documento. Você vai criar um monte de documento que aí vai ser só da boca para fora. É uma retórica. E você não vai ter isso internamente, a educação da segurança dentro da tua empresa. Então, a primeira coisa é sensibilizar, comunicar que você está preocupado com isso, que você educar a tua equipe para que eles te ajudem a levantar os gaps. Porque sem a colaboração das pessoas, esse projeto não tem, a segurança não tem como funcionar. A mesma coisa que você colocar um portão na tua casa, né? E todo mundo ter a mesma senha, e todo mundo entrar, quer dizer, esse portão ficar sempre aberto. Então, não adianta você ter a melhor tecnologia, os melhores processos, se você internamente tem pessoas que não estão comprometidas com esse processo de segurança. Porque traz impactos, né, no dia a dia, não tem jeito. Segurança traz impactos de você mudar algumas coisas dentro da sua rotina, né? E aí, então... E tem gente que só se depara com isso depois que o problema acontece. E aí você aprende na dor. É verdade, Paulo. Todo cuidado é pouco, né? Já era, né? Agora tem que ser mais ainda. Quero também cumprimentar aqui a Alessandra Pereira, do Grupo Editorial Record, lá do Rio de Janeiro, presente também no nosso bate-papo. Paulo, é o seguinte, quando a gente preenche assim, dados, somente agora, ainda mais agora que a gente está trabalhando remoto, por internet, comprando muitas coisas pela internet, você preenche um dado, os seus dados lá cadastrais para fazer qualquer serviço ou comprar um produto, e tem lá um quadradinho que clica aqui que você está aceitando aquilo. Aquele clicar aqui já garante àquela empresa que ela pode fazer uso dos meus dados de qualquer forma ou de qualquer maneira? Não é assim. Não é assim. Você sabe que a maior multa que teve na Europa, de 50 milhões de euros, foi justamente para o Google, justamente por causa disso. Porque ele fez um termo tão grande, tão imenso, de várias coisas. E uma das coisas... quem tem Gmail aqui? Acho que a maioria das pessoas tem o Gmail, que é o e-mail do Google. E uma das regras do Gmail é monitorar os seus e-mails. Então, por exemplo, não sei se vocês já se atentaram, mas se você arquivar uma passagem... Agora é difícil, mas se você arquivar uma passagem aérea dentro do Gmail, quando está chegando a viagem, o aplicativo do celular, ele te alerta do Google. Amanhã você tem uma viagem, voo tal, não sei o quê, dando todas as especificações. Tudo isso é monitoramento. O Gmail, ele monitora as suas ações. E isso não estava claro nas políticas de privacidade do Google. Estava escrito,
mas não estava bem divulgado. Olha como a penalidade, como a lei é muito no detalhe ali. Assim, olha, Google, apesar de estar nos termos de uso, que a pessoa clicou o aceito, esse é o tipo de informação que não poderia estar escondido dentro de um contrato. Tinha que ter sido divulgado de uma forma melhor. E você pecou na divulgação. Então, como você não divulgou corretamente, eu vou te aplicar a maior multa que tem aqui na GDPR, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, de 50 milhões de euros. Então, não adianta só você ter lá o aceito. Tem que ter para as partes importantes, e se tiver dados sensíveis ainda, que são dados de saúde, dados de menores de idade, por isso que eu sempre falo para as escolas, cuidado, no caso dos editoriais, de repente eles coletam dados de crianças ou de menores. Então, tudo isso tem que ter um tratamento diferenciado e tem que ser avisado. Não adianta só estar no meio daqueles termos de uso genéricos que a gente sabe que a maioria do pessoal usa e abusa disso. Muito bem, Paulo. Doutor Paulo, quero também aqui cumprimentar a Fernanda Sá, do Escortese Editora. Um abraço ao meu amigo João Escortese. Nossas empresas, elas dependem muito de divulgar o que ela produz. Eu produzo um livro, ou eu produzo um conteúdo, e eu preciso divulgar isso para o meu público-alvo. E temos empresas aí de 1, 2 anos, 3, 30, 50, 100 anos, até 100 anos. E essas empresas já têm um banco de dados lá dos seus clientes, do seu público-alvo. Ela vai fazer qualquer mala direta, ou mesmo uma newsletter, ou divulgar esse produto. Ela pode fazer agora sem levar em consideração os detalhes da Lei Geral de Proteção de Dados? Por exemplo, eu posso chegar no meu banco de dados, no meu cadastro, e imprimir lá 10, 15, 20 mil etiquetas e mandar para o meu cliente-alvo, né? Para várias cidades do Brasil, uma mala direta, falando que está saindo um livro novo, como essa aqui, por exemplo, uma mala direta, né? Isso daí é permitido ou eu tenho que me adequar a qualquer regulamentação ou qualquer norma dentro dessa nova lei? Olha, você pegou um ponto delicado, porque a lei diz que você tem que... tudo que você fez antes, você tem que refazer. Você tem que fazer o que a gente chama de aquecimento esquentar a base de dados. Então, você tem que revalidar a tua base de dados junto aos seus clientes, junto ao seu meio. Né? Mas você pode utilizar uma base legal muito importante, chamada legítimo interesse. Então, qual é a minha sugestão? Você enviar o primeiro e-mail a partir de agora, né? Muita atenção, né? Anotem porque isso é importante. Vocês podem mandar o primeiro e-mail dizendo o seguinte, estou mandando esse e-mail de anúncio deste produto, porque você faz parte do meu mailing. Eu entendo que esse e-mail é importante para você, com base em uma das 10 bases legais da Lei Geral de Proteção de Dados, que é legítimo interesse. Então, eu estou com uma base, estou utilizando o mailing, quer dizer, você já é meu cadastrado, e estou entrando em contato contigo em razão do legítimo interesse, que é uma das 10 bases legais da lei. Oi. O que fazemos, Bruna? Entra e sai. Alô? A Dizal Distribuidora, que também faz aqui um comentário, mas conclui. Oi, vocês estão me ouvindo bem agora? Alô? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem, Vitor? Vamos lá, estamos falando então hoje o nosso bate-papo aqui na live CBL é sobre
sobre os riscos de não adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Estamos aqui com o Dr. Paulo Perrotto, que é especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, professor, tem um curso que é super importante, esse curso sobre como adequar nossas empresas para a Lei Geral de Proteção de Dados. Os associados da CBL têm um preço super especial, 50% de desconto, e eu aconselho que quem puder faça esse curso, que para ficar vamos lá, Paulo. Vamos ver se a gente consegue. Pode falar, Paulo. Então, vamos lá. Então, você mandou, né, um e-mail para o seu mailing. Então, você falou que aquele e-mailing tinha, assim, né, já fazia parte do sua base de dados. Você utilizou uma das 10 bases legais, que é o legítimo interesse, e você colocou lá um opt-out. Quer dizer, a pessoa, se quiser, pode deixar de receber esses e-mails. Então, no primeiro momento, você tem que tomar essa precaução a partir de agora. Quando você for se comunicar com o seu público, você, né, diz o seguinte: olha, eu tenho sim uma base legal, tenho legítimo interesse de mandar esse e-mail para você, porque você já é meu cliente, mas você pode sair desse cadastro. Então, você tem que dar uma disponibilidade para que ele deixe de receber aquelas informações. Tá bom? Eu acho que nesse ponto aqui a gente acaba tendo respondido. Ok. Será que melhorou? Deu para entender? Você consegue, você que está me ouvindo, Paulo, consegue resumir isso? Consegue resumir, assim, rapidinho, o seu comentário sobre o questionamento que eu fiz? Assim, que, de fato, o som estava e a imagem estava cortando, assim, constantemente. Se você puder repetir seu comentário, fica legal. Vamos lá, então. Então, primeiro, você pode mandar um e-mail, né? Manda um e-mail com dizendo que você, aquela empresa, né, aquela pessoa já faz parte da sua base de dados, que você está utilizando a base legal do legítimo interesse da Lei Geral de Proteção de Dados e colocar um opt-out para aquela pessoa poder sair daquele cadastro se ele quiser. Em resumo, é isso. Ok. Vamos lá. Está me ouvindo, Paulo? Estou te ouvindo perfeitamente. Então, vamos lá. O Francisco Canato, ele fala, como fazer com dados que a você, principalmente as que conectam sua empresa com os marketplaces? Como fazer com dados que são compartilhados com empresas para serviços para você, principalmente as que... Tá. Tudo vai precisar, primeiro, ter uma regulação. Então, tem duas coisas que você precisa fazer. É o mapeamento do dado, para você ter certeza que toda a rota desse dado que está dentro do marketplace está sendo protegido, tá? Está sendo coletado da forma certa e sendo enviado da forma correta, e está no contrato as precauções, até de multas financeiras, de responsabilidade, sobre como esse trabalho está sendo feito com o marketplace. Então, tudo isso vai precisar estar dentro de uma plataforma contratual e tecnológica. Temos aqui também aquela o órgão que será responsável não está constituído. E a previsão de aplicação de penalidades deve passar a acontecer a partir do ano que vem. Porém, já agora em setembro, você poderia comentar isso? Claro, com certeza. O seguinte, muita gente se engana que o órgão fiscalizador não está ativo, tá? Mas eu vou projetar mais uma coisa, me permitam projetar mais uma coisa aqui na tela que eu acho que é importante,
que é, e vocês me avisam se foi projetado, que é esse aqui, que é uma coisa, eu publiquei ontem no LinkedIn, que acho que é importante vocês saberem, que é o seguinte: com a entrada em vigor da LGPD, o Ministério Público ganha poder. O que o Ministério Público está dizendo? Olha, eu vou ser um órgão fiscalizador da LGPD também, porque eu já faço isso. Aí você vai ver o artigo depois, vocês podem entrar no meu perfil e verificar. Eu já faço isso há mais de 20 anos que eu fiscalizo vazamento de informações e lavagem de dinheiro. Então, as empresas acham que só vão ser fiscalizadas pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Não, eu, como Ministério Público, eu vou fiscalizar, sim, se a lei está sendo plenamente aplicada ou não. Então, assim, tem muita gente que acha assim, não, só no ano que vem que vai ter penalidade, vai ter um órgão que vai fiscalizar. Aí o Ministério Público diz o seguinte, tipo assim, quem vai fiscalizar sou eu, porque a Agência Nacional de Proteção de Dados vai dar normas de interpretação melhor da lei, vai dar uma jurisprudência ali, uma melhor prática ali, e vai também dar alguma penalidade. Mas a fiscalização vai ficar no meu, eu vou fiscalizar, porque eu vou usar essa lei para fiscalizar realmente se os dados privados estão sendo, sim, devidamente protegidos ou não. Então, eu acho que isso é bem importante. Estou desativando aqui o compartilhamento, para todos saberem que, sim, está tendo, sim, já existe uma questão de monitoramento do próprio, quer dizer, cumprimento do monitoramento do próprio Ministério Público. Então, não achem que vai vir só fiscalização no ano que vem. A fiscalização já está ativa e o Ministério Público puxou para si essa responsabilidade. Muito bem, Paulo. Estou trocando aqui de aparelho, ver se eu fico com um som melhor. Pessoal, me desculpem aí, mas a gente vai tentar melhorar aqui para ficar bom para todo mundo. Vamos lá. Paulo, seguinte, uma outra pergunta que é super interessante, e eu acho que você pode nos ajudar, o que são dados pessoais? O que são dados pessoais? São dados que possibilitam a sua identificação. Tá? E agora o negócio pega, né? Porque existe agora chamada anonimização, que é justamente a forma de você proteger os seus dados. Então, vamos lá. Como é que você... não estou dando o nome da pessoa, mas, olha, existe uma pessoa, existe alguém que é palmeirense, que mora na rua Luiz Coelho, no apartamento 371, número 43... Aqui, isso, número 43, que tem 3 filhos e uma esposa chamada Maria. Gente, isso é um dado pessoal, porque você conseguiu identificar aquela pessoa. Então, não é só você proteger o nome, é você proteger a identificação dela, é o que diz a lei. Isso é um dado pessoal que você tem que proteger. É você tornar possível a identificação de uma pessoa. Muito bem, Paulo, explicando para o pessoal de casa os detalhes que a gente precisa ter e quais são os cuidados que a gente precisa a partir de agora, né, a gente ter muito parcimônia, ser muito detalhista no que a gente for fazer daqui para frente com os dados que a gente acaba coletando no nosso dia a dia, nas nossas empresas, né? O que a LGPD tratará? A LGPD tratará apenas de dados coletados na internet
ou qualquer dados que eu tenho, ela também tratará. Qualquer dados que eu vou aferir no meu dia a dia laboral, no meu cotidiano, na minha empresa. Os dados dos funcionários também, eu tenho que tomar cuidado como utilizar os dados dos funcionários. Por exemplo, vem um banco aqui e quer os dados dos funcionários para mandar uma promoção ou fazer uma promoção de empréstimo consignados. Eu posso oferecer os dados dos meus funcionários para um banco, uma corretora, enfim, uma corretora de seguro-saúde? Como é que a gente vai trabalhar com todas essas nuances que tem no dia a dia do nosso labor? É isso mesmo, quer dizer, inclusive as informações dos empregados são, sim, protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa questão de você oferecer o dado do empregado para um banco, para crédito consignado, essas coisas, isso não está dentro do contrato de trabalho que você tem com ele. Isso é uma coisa externa. A pessoa, muitas vezes, não quer ser submetida a um banco, aos dados dele, não devem, ele não deseja que os dados dele sejam entregues para um banco. É um direito dele. O direito dele é o direito ao trabalho dele, executar aquela função, e não que aquela informação, aquele dado pessoal dele vá para um banco para eventualmente ser oferecido dado prazo, um empréstimo consignado. Ele não quer isso, ele não pediu isso. Então, essas regras, essas políticas internas, até mesmo que eu brinco, até mesmo do relógio de ponto, se for biométrico, você tem que pedir autorização, né, que colocou o dedinho lá, você vai ter que ter um plano de privacidade interna, dizendo o seguinte: olha, empregado, a partir de agora eu coleto os teus dados biométricos, que são dados pessoais seus. E se a pessoa não quiser dar, você tem que ter um meio alternativo de coletar o ponto dele. Veja a que ponto chegamos no relógio de ponto. Fazendo uma brincadeira aí. Mas é isso aí, quer dizer, qualquer dado pessoal que você coleta, inclusive de mídias sociais, etc. Se você armazena isso, primeiro que o dado que está nas mídias sociais é considerado um dado público. Então, você pode coletar esses dados. Mas se você coleta, que tratamento você vai fazer? Então, você precisa ter uma política de privacidade externa, dizendo o seguinte: olha, eu coleto esses dados, que eu vou fazer uma estatística, vou trabalhar com dados de estatística, eu vou armazenar isso, e eu posso usar isso, eventualmente, para fazer uma publicidade com base legal no legítimo interesse. Não é legítimo interesse seu, é legítimo interesse dele, tá? Realmente do interessado, para quem você está destinando aquela ação promocional. Doutor Paulo, seguinte, nós já estamos chegando no fim, ó, quando o assunto é interessante e de muito interesse de todos, nós já estamos aqui há 1 hora conversando sobre esse tema. Mas eu não vou deixar de fazer, vamos ter mais uns 5 minutinhos aí, uma vez que a gente ficou um pouquinho fora do ar aí devido à conexão, e já agradecendo todo mundo que participou da live, os amigos da CBL, e quem quiser fazer esse curso, quem desejar, e eu até aconselho como presidente da Câmara Brasileira do Livro, que faça esse curso aí do Dr. Paulo, está passando aí embaixo no GC da nossa live, entra em contato, e os associados da Câmara Brasileira do Livro terão 50% de desconto para fazer esse curso. Quanto mais pessoas dentro da sua empresa estiverem preparadas para trabalhar com essa nova realidade, menos problemas teremos lá na frente. Mas agora, só para a gente ir encerrando, doutor Paulo, e já ir agradecendo a todos, depois a gente volta a fazer o agradecimento final, diga para nós, uma lei sempre ela traz benefícios para as sociedades e também pontos que muitas vezes não são tão positivos. Diz para nós os pontos positivos e os pontos negativos desta lei, que esperamos seja também uma lei que venha fazer o Brasil caminhar para que a gente respeite sempre o lado bom do consumidor, respeitar cada vez mais o consumidor. Bom, eu acho que o lado positivo é que venha formalizar uma regulação que já estava no artigo 5º da Constituição, que é a intimidade do cidadão. E não existe maior intimidade
para ele do que os dados pessoais dele e os dados pessoais sensíveis, né, que são voltados à saúde, menores de idade, biometria. Então, acho que a gente evoluiu muito nisso como civilização, né, como país democrático de direito, que é como o Brasil se coloca. Diferentemente da China, por exemplo, que lá não existe privacidade, lá o governo pode monitorar as suas conversas, pode monitorar tudo. Então, aqui existe essa prevenção, essa precaução de sermos mais evoluídos no que se refere à tua intimidade, à tua privacidade. E isso, obviamente, que, né, existe uma máxima que diz que o dado pessoal é o novo petróleo, né? Por quê? Porque para você fazer uma promoção que funcione, você precisa saber os hábitos, né, do teu cliente, do teu consumidor. Mas você não pode roubar isso, você não pode estuprar o teu cliente para você captar esses dados. Você não pode fazer de uma forma errada. Faça de uma forma legítima, de uma forma transparente, de uma forma dentro da lei. Porque, a partir daí, o teu cliente vai te respeitar. Né? Credibilidade e reputação acima de tudo. Então, faça a coleta de dados de uma forma correta, positiva, cumprindo a lei. Porque o seu cliente vai passar a respeitar você muito mais a partir disso. E o lado ruim dessa lei é porque ela veio a entrar em vigor justamente no meio da pandemia, né? Onde, obviamente, as prioridades, muitas vezes, você tem que cuidar da sua saúde, a crise econômica se acentuou, então a oportunidade talvez não tenha sido a melhor pela lei ter entrado em vigor, ou estar para entrar em vigor, justamente agora, no meio de uma crise social, de saúde, política, né, de tudo que a gente está convivendo. Mas acho que, independentemente disso, eu sou muito favorável à lei, porque ela vai proteger aquilo que é o mais importante para o ser humano, que é a sua intimidade, que é aquilo que ele quer proteger, que é saber que está sendo protegido, que existe um órgão e existe uma lei que vem aí a proteger todos os seus dados pessoais. Basicamente é isso. Obrigado, Vitor, pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder discutir o tema e poder oferecer também e democratizar o curso, que eu acho que é o seguinte, capacitando é que se chega a algum lugar. Então, esse benefício para a Câmara Brasileira do Livro, que eu estou oferecendo 50% do curso, é para que realmente a gente possa, né, democratizar e fazer com que os seus associados possam usufruir e conhecer melhor a lei. E, de repente, a gente pode até pensar um pacote corporativo, se alguém quiser mais cursos para capacitar a empresa inteira, a gente pode conversar e discutir, né? Que eu acho que vale a pena. Como diz, não é só uma pessoa que tem que saber da lei, é a empresa inteira. Então, a gente está aberto aí para discutir condições especiais, sempre em nome da Câmara Brasileira do Livro, né, para fazer algo especial. Eu estou totalmente aberto para conversar com os associados que têm interesse, né? Vai passar por uma validação, então não adianta mandar uma lista. Quem não for associado da CBL não vai ter benefício, tá? Porque eu vou validar com a Câmara Brasileira do Livro, tá? Então, não adianta ser espertinho, não. Eu vou validar todos os nomes que trabalham aqui comigo, tá bom? Obrigado, Vitor. Muito bem, doutor Paulo. Quem agradece sou eu. A Câmara Brasileira se sente muito, assim, feliz e com sentido de missão que a gente está cumprindo aqui, ter pessoas e profissionais competentes como o senhor e parceiros assim da Câmara Brasileira do Livro, sim. Vamos sim divulgar bastante, eu acho que quem está nos assistindo e os que vão nos assistir terão muito interesse e vão lhe procurar, porque é importante. Não vamos deixar primeiro a coisa, não vamos fechar a porta depois que o ladrão entrou. Vamos nos precaver, vamos ser preventivos, e prevenção vale mesmo. Muito bem, pessoal de casa, obrigado aí por ter nos acompanhado mais uma vez, e aguardem novas lives e novos bate-papos gostosos sobre o nosso mercado e sobre o que acontece no setor editorial brasileiro. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado.